Misericórdia. Olhe para este rosto. O que você enxerga não é a derrota, mas o mapa de um sobrevivente que se recusou a morrer. O lábio partido e o olhar fixo são o que restou de 1000 batalhas travadas no escuro. Olha o estado da mandíbula dele. E olha o olho dele como está. O prêmio era respirar mais um dia. Diz, né? A natureza é bela, mas não é fácil. A savana africana não é um lugar de histórias bonitas. É um campo de batalha silencioso, onde cada passo pode ser o último, e cada erro cobra um preço que poucos conseguem pagar. Eles são bastante territorialistas, gente. Nascemos para lutar, crescemos para dominar e Leões, as hienas, todo animal. morremos para que o ciclo continue. Este não é apenas um relato sobre o topo da cadeia alimentar. É sobre a resistência brutal de uma linhagem que se recusa a cair. Mas antes que a coroa de cicatrizes fosse forjada, antes que o medo se tornasse a única linguagem respeitada, existiu o silêncio. Antes da Coisa mais linda, meu Deus. Eu quero... besta, existiu a criança. Todo império, por mais sangrento que seja, Esse sacana aí, um dia vai se tornar igualzinho aquele da primeira imagem. começo de absoluta inocência. Toda criança é uma criança. Para compreender a força desse monstro, precisamos voltar ao dia em que o sol nasceu para um ser que nada sabia sobre a dor. No abrigo das rochas, longe do aço das garras, a vida começou pequena, frágil e silenciosa. Toda lenda de ferro começa com um sopro de vida, e tudo começou aqui. É lindo, né? Antes de existirem cicatrizes, juba pesada ou rugidos que fazem a planície inteira se calar, a vida de um leão começa de uma forma quase frágil demais para combinar com a imagem que se tem desse animal. Tudo começa escondido. Longe do restante do grupo, a leoa procura um abrigo discreto entre a vegetação mais densa, em pequenas depressões do terreno, entre arbustos ou capinzais altos. Qualquer lugar que lhe dê alguns dias de privacidade e alguma vantagem contra olhos indesejados. É ali, afastada da confusão do bando, que ela dá à luz. E é ali também que a realidade da savana mostra seu primeiro contraste. O animal que um dia poderá dominar confrontos brutais nasce sem qualquer poder sobre o próprio destino. Os filhotes vêm ao mundo cegos, pequenos, desajeitados e totalmente dependentes. Nos primeiros dias, mal conseguem se mover com firmeza. Não enxergam o ambiente ao redor. Não compreendem os sons que os cercam. Não sabem o que existe para além do calor do corpo da mãe. Tudo o que conhecem é o cheiro dela, o toque da língua que os limpa, o leite que os sustenta e a necessidade constante de permanecer próximos. Nesse estágio, um filhote de leão não tem velocidade, não tem força, não tem defesa. É uma criança, né? Se estivesse sozinho por poucos instantes, dificilmente sobreviveria. A grande verdade é que no começo, a vida de um leão depende quase inteiramente da vigilância, da experiência e da resistência da leoa que o protege. Toda criança tem vida boa. Essa fase exige muito da mãe. Enquanto alimenta os filhotes, ela precisa se manter alerta a cada ruído, porque qualquer aproximação errada pode se transformar em tragédia. Verdade, contra outros leões, hienas, leopardos. A leoa precisa caçar,
ou encontrar momentos para se alimentar, mas também não pode se ausentar demais. Seus filhotes são pequenos demais para fugir, pequenos demais para se esconder direito e frágeis demais para suportar qualquer encontro com o perigo. Na savana, o tempo nunca para que uma mãe descanse. Mesmo nos primeiros dias de vida, quando tudo deveria ser apenas crescimento e proteção, a ameaça já ronda o esconderijo. Hiena. E essa ameaça não vem de um único lado. Hienas, leopardos, chacais e até grandes aves de rapina podem representar risco quando os filhotes ainda são muito jovens. Um abrigo mal escolhido, uma saída longa demais da mãe, um momento de distração, e a vida pode acabar antes mesmo de realmente começar. O problema é que a savana não pune apenas a fraqueza, ela pune também o azar. Às vezes, a leoa faz tudo certo e ainda assim perde. Porque nesse ambiente, sobreviver nunca é apenas uma questão de esforço. É também uma disputa constante contra circunstâncias que mudam sem aviso. A leoa, os leões, né, e outros animais carnívoros, ele tem a necessidade de uma porcentagem de carne todos os dias. Ele tem esse dever, né, entre aspas. Quando a leoa considera seguro, chega o momento de apresentar os filhotes ao restante do grupo. É aqui que a história deixa de ser apenas sobre maternidade e passa a ser também sobre estrutura social. Diferente da imagem simplificada do leão como um guerreiro solitário, a vida deste animal está profundamente ligada ao grupo. As leoas, geralmente aparentadas, formam o verdadeiro núcleo da alcateia, cooperando na caça, na defesa do território e muitas vezes no cuidado com os filhotes. Convivência muda tudo. Os pequenos passam a crescer cercados por outras fêmeas, outros filhotes, cheiros diferentes, disputas pequenas e uma rede de interações que vai moldar sua sobrevivência. É nessa fase que se forma algo que muitos poderiam chamar de creche real. Vários filhotes da mesma alcateia crescem lado a lado, frequentemente nascidos em períodos próximos, brincando juntos. Meu Deus, o que é isso aqui que eles estão brincando? É aqueles cachorros da África? Dormindo juntos, se empurrando, se perseguindo e testando uns aos outros o tempo inteiro. Só que essas brincadeiras nunca são apenas brincadeiras. Cada salto desajeitado, cada patada mal calibrada, cada mordida sem força ainda, é um ensaio. O que parece diversão é, na verdade, treinamento. É o início do combate, da resistência física, da coordenação e da leitura do comportamento do outro. Antes de entender o que é uma guerra de verdade, o filhote já começa a aprender, brincando, como usar o corpo, como reagir a um ataque, como suportar pressão, como... Já viu aquele ditado que toda brincadeira tem uma certa porcentagem de verdade? derrubar e como escapar. Nem todos chegam à fase adulta. E essa mortalidade elevada não é um detalhe secundário da história dos leões. Ela é parte central dela. A imagem do leão como rei costuma esconder uma realidade muito mais severa. Boa parte dos filhotes jamais terá a chance de se tornar aquele adulto imponente. Muitos morrem nas primeiras semanas ou meses. Alguns por fraqueza, outros por desnutrição, outros porque foram encontrados por predadores enquanto ainda não tinham como reagir. Mas existe uma ameaça ainda mais cruel do que a fome ou o ataque oportunista de uma hiena, e ela vem de dentro da própria lógica de poder dos leões.
Quando machos invasores tomam uma alcateia, a infância pode ser interrompida de forma brutal. Um novo macho dominante não quer investir energia protegendo filhotes que não carregam seus genes. Para ele, a presença daqueles pequenos representa atraso reprodutivo, porque enquanto as leoas ainda estiverem amamentando e cuidando dos filhotes, levarão mais tempo para entrar novamente no ciclo fértil. É por isso que o infanticídio acontece. Não por crueldade gratuita, mas por uma lógica impiedosa da natureza, onde a reprodução acelera sobre os corpos dos que nasceram na hora errada. E para os filhotes, isso significa que às vezes o maior perigo não é um inimigo de outra espécie, mas a chegada de um novo rei. Demora uma coisa dessa. Antes da juba cheia, antes da guerra pelo território, antes das cicatrizes profundas e do peso da velhice, existiu esse começo silencioso e instável. Um começo em que tudo ainda era pequeno, mas o preço da vida já era enorme. Porque para um leão, a infância não é um tempo de inocência protegida. É apenas a primeira etapa de uma longa seleção. E na savana, desde os primeiros dias, sobreviver já é uma vitória. Com o tempo, aquela infância protegida pela presença constante das leoas começa a se dissolver. O corpo cresce, os músculos ganham forma, os movimentos ficam mais firmes, e aquilo que antes era apenas ensaio começa a se transformar em comportamento real. A adolescência chega sem aviso, mas muda tudo. O jovem leão já não é mais um filhote indefeso, mas também ainda está longe de ser um adulto dominante. E esse aqui, a juba já tá crescendo aqui, ó. Ele entra em uma fase intermediária onde precisa provar, para si e para o grupo, que pode sobreviver por conta própria. Vou para a África agora. Me empolguei. Vou pegar o primeiro avião e partir para a África. É nesse momento que os machos jovens passam a testar limites, a medir forças, a observar mais atentamente os adultos e a entender, ainda que de forma instintiva, que existe uma hierarquia ali e que eles não estão no topo dela. Enquanto isso, as fêmeas seguem um caminho diferente. Elas amadurecem, mas permanecem na alcateia. Continuam ao lado das mães, tias e irmãs, integrando-se cada vez mais à estrutura do grupo. Aprendem a caçar com eficiência, a cooperar, a proteger o território. Para elas, a adolescência é uma transição dentro da continuidade. Para os machos, é o início de uma ruptura. Porque chega um momento inevitável. À medida que os jovens machos se aproximam da maturidade, sua presença começa a representar uma ameaça. Não porque estejam prontos para desafiar diretamente o líder, mas porque, biologicamente, caminham para isso. Um macho adulto não tolera possíveis rivais dentro do próprio território. E mesmo que esses jovens tenham crescido sob sua proteção, mesmo que sejam seus próprios descendentes, a lógica da savana não permite espaço para ambiguidade. Que coisa. O afastamento começa de forma sutil. O líder demonstra menos tolerância, reage com agressividade a aproximações, impõe limites mais duros. Os jovens percebem, recuam, tentam se manter à margem, mas isso não dura para sempre. Até que, em um dia aparentemente comum, a tensão deixa de ser aviso e se torna ação.
A expulsão acontece. E a fêmea separando. Não há cerimônia, não há transição gradual, não há tempo para preparação. O jovem macho é forçado a sair. Às vezes, através de confrontos diretos, às vezes por perseguições persistentes, às vezes apenas pela presença constante e intimidadora do dominante, que deixa claro de todas as formas possíveis que aquele território já não é mais seu lugar. E naquele instante, tudo muda. Esse é o início do exílio. Ao cruzar os limites do território, ele entra em um mundo onde não existem mais garantias. Não há mais caça compartilhada. Não há mais vigilância coletiva. Não há mais experiência das leoas para guiá-lo. Ele está sozinho. Ele vaga, observa, testa o ambiente, evita áreas ocupadas por outros machos, tenta entender o que pode ou não fazer. Mas rapidamente, uma necessidade se impõe acima de todas as outras: comer. Caçar sozinho não é a mesma coisa que observar ou participar de uma investida em grupo. Agora, cada movimento depende exclusivamente dele. Linda, ó. E procurar comida envolve adentrar em territórios de outros machos. Leões mais velhos não toleram intrusos em seus territórios e reagem com agressividade imediata. Um encontro errado pode significar ferimentos sérios ou até a morte. Nesse estágio, o jovem não tem força suficiente para enfrentar um adulto experiente, mas também não pode simplesmente evitar todos os conflitos. Às vezes, eles acontecem. E quando acontecem, deixam marcas. Em alguns casos, esse período solitário não é totalmente isolado. Irmãos que foram expulsos juntos podem permanecer próximos, formando pequenas coalizões. Essa união aumenta as chances de sobrevivência. 2 ou 3 machos têm mais capacidade de caçar, mais resistência contra ataques, mais presença ao enfrentar rivais. Mas mesmo nessas alianças, a vida continua sendo extremamente difícil. Não existe estabilidade. O tempo no exílio não molda apenas o corpo, ele molda o destino. Aqueles que resistem à fome, às derrotas e às cicatrizes da vida nômade começam, aos poucos, a se transformar em algo diferente. Já não são mais jovens inexperientes vagando sem rumo. Tornam-se mais fortes, mais pesados, mais seguros em seus movimentos. E, com essa mudança, surge um novo impulso. Esse aqui já tá velhinho, ó. Não mais sobreviver à margem, mas conquistar um lugar definitivo na savana. Esse momento não chega de forma calma. Ele chega como confronto, porque não existe espaço vazio. Cada território já pertence a alguém. Cada grupo de leoas já está sob o domínio de um ou mais machos. E para um leão nômade, conquistar um território significa uma única coisa: tomar à força aquilo que já tem dono. As lutas entre leões machos estão entre as mais intensas do mundo animal. Garras rasgam a pele, dentes encontram o pescoço, o rosto, os ombros. O objetivo é claro: ferir o suficiente para que o outro não consiga mais continuar. E isso cobra um preço alto de ambos os lados. Além das mordidas nesta briga, ainda tem aquele negócio, né, da infecção, né? Ferimentos profundos são comuns.
Cortes que atravessam a face, rasgos nas orelhas, marcas que nunca desaparecem. Mas quando o combate termina e um dos lados recua ou cai, um novo capítulo começa. Se o nômade vence, ele conquista mais do que espaço. Ele conquista acesso às leoas, ao alimento prioritário, à proteção de um território estabelecido. Ele deixa de ser um sobrevivente à margem e se torna parte central de uma estrutura. Ele se torna dominante. Mas essa vitória traz consigo uma consequência inevitável. Dentro daquele grupo existem filhotes, filhotes que não são seus. E é aqui que a natureza revela um dos paradoxos mais duros da vida dos leões. O mesmo animal que um dia, ainda indefeso, poderia ter sido vítima desse comportamento. Agora o executa. O novo dominante elimina os filhotes do antigo líder, não por crueldade consciente, não por escolha racional, mas por instinto. Um instinto que não se aprende, não se desenvolve ao longo do tempo. Ele já está ali, desde o nascimento. Porque ao eliminar os filhotes, o macho acelera o retorno das leoas ao ciclo reprodutivo, garantindo que seus próprios genes sejam passados adiante o mais rápido possível. É um ciclo implacável. Aquilo que um dia representava o maior perigo para um filhote, agora se torna ação nas mãos de um adulto. A inocência da infância não apaga o instinto da maturidade. E a savana não abre espaço para contradições emocionais, apenas para continuidade. Não é fácil para ninguém. Que coisa, que situação, né? Com o território sob seu controle e o grupo reorganizado, o leão entra em uma nova fase: o reinado. À primeira vista, esse é o ápice. A imagem clássica do leão dominante finalmente se concretiza. Ele patrulha o território, marca presença com rugidos que ecoam por quilômetros, mantém outros machos afastados e desfruta de uma posição privilegiada dentro do grupo. Na alimentação, tem prioridade. Na reprodução, tem acesso às leoas. Sua presença impõe respeito não apenas dentro da alcateia, mas também aos rivais que observam à distância. Mas esse poder não vem sem custo. Manter um território exige vigilância constante. O leão dominante precisa estar sempre atento a invasores, respondendo a desafios, patrulhando limites, reforçando sua presença. Cada rugido não é apenas demonstração de força, é um aviso. E cada aviso atrai atenção. Outros machos estão sempre por perto. Alguns jovens, recém-expulsos, testando oportunidades. Outros mais experientes, esperando o momento certo para atacar. O reinado, na verdade, transforma o leão em um alvo permanente. Defender o território, enfrentar invasores, competir por alimento, reproduzir-se, tudo isso exige energia, força e resistência. E com o passar do tempo, esse desgaste começa a aparecer. Pequenos ferimentos acumulam. O corpo se torna mais pesado, os reflexos já não são tão rápidos quanto antes. A idade vai vindo. E a verdade, nenhum reinado é eterno. Com o passar do tempo,
Aquilo que antes era força absoluta começa lentamente a se desgastar. Não de uma vez, não de forma repentina, mas em pequenas perdas quase imperceptíveis no início. O leão ainda patrulha, ainda ruge, ainda impõe respeito. Mas o corpo já não responde com a mesma precisão. Os movimentos se tornam mais pesados. A recuperação após um esforço demora mais. E cada confronto deixa marcas que já não cicatrizam como antes. O animal é assim, né? O ciclo da vida, né? O envelhecimento chega silencioso e inevitável. E rápido também. Os dentes, que um dia foram armas perfeitas para perfurar e segurar presas, começam a se desgastar. As pontas afiadas se tornam arredondadas, menos eficientes. Alguns se quebram, outros simplesmente cedem com o tempo. E isso muda tudo. Porque para um predador, a capacidade de morder com força e precisão não é apenas uma vantagem. É a diferença entre comer e passar fome. Mas dessa vez, ela não é mais a fome da juventude, que podia ser suportada com resistência e recuperação rápida. É uma fome que pesa mais, que enfraquece mais rápido, que cobra um preço maior a cada dia sem sucesso. A dificuldade não está apenas em caçar. Está em continuar sendo quem ele foi. E enquanto isso acontece, o mundo ao redor não desacelera. Outros machos estão observando. Jovens nômades, no auge da força, com corpos preparados, instintos afiados e fome de conquista. Eles percorrem territórios, testam limites, procuram sinais de fraqueza. E um leão envelhecido, inevitavelmente começa a emitir esses sinais. O leão que um dia dominou não está mais enfrentando com a mesma vantagem. Seus golpes já não têm a mesma velocidade. Sua resistência não sustenta uma luta prolongada. Seus reflexos não acompanham a intensidade do ataque. E o adversário não hesita. Muda tudo. E aquele que um dia esteve no topo se vê novamente sozinho, expulso por um leão mais jovem e forte, sem território, sem grupo, sem o poder que um dia definiu sua existência. Agora, ele retorna ao estado mais básico da vida na savana: sobreviver. Aquele que um dia dominou tudo, agora luta apenas para sobreviver. Como o mundo gira até para um animal desse, né? E então, o ciclo se fecha. E tá aí o resultado. Aquele rosto marcado pelo tempo que vimos no início não é apenas o retrato de um indivíduo. É o resultado de tudo o que foi vivido até ali. Cada cicatriz, cada falha, cada vitória, cada perda, tudo está registrado naquele corpo que já não carrega mais a imponência de antes, mas ainda carrega algo mais profundo. A prova de que ele resistiu. Agora, longe do território que um dia defendeu, longe das leoas, longe do domínio que marcou seu auge, o velho leão segue sozinho.
Seus passos são mais lentos, calculados. Ele já não percorre grandes distâncias com facilidade. Já não impõe presença com rugidos constantes. A savana, que um dia respondeu à sua força, agora o ignora. É isso que torna a vida do leão um paradoxo. O filhote que um dia correu risco de ser eliminado, cresce e se torna o adulto que fará o mesmo. O jovem que foi expulso volta para expulsar. O invasor que lutou para conquistar se torna o rei que será desafiado. E o rei, inevitavelmente, se torna o velho que caminha sozinho. Quem diria, né? Na savana, a vida não é sobre vencer. É sobre resistir o máximo possível, antes de se tornar parte da história que continua sem você.